Muito bem. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Hoje nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento dos estudos das funções do ponto de vista da análise. Nós já vimos alguns exemplos de cálculo de limites no encontro da semana passada. Eu apresentei alguns exemplos de cálculos de limites no infinito, de limites infinitos. Mostramos pela definição como pode ser deduzida, como pode ser calculada a tendência de uma função quando x já está mais infinito ou menos infinito. E deve ser, então, entendida esta ideia de limites infinitos quando a gente diz, por exemplo, que uma função tem limite igual a mais infinito, quando x tende a um ponto, e na vizinhança daquele ponto, os valores da função excedem qualquer número real positivo. E quando o limite de uma função na vizinhança de um ponto é igual a menos infinito, significa que na vizinhança daquele ponto, os valores da função são menores do que qualquer número negativo previamente dado. Bom, então na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ideia da continuidade. A continuidade é um conceito que diz respeito àquela ideia intuitiva, que eu já comentei com vocês sobre aquela ideia inicial, aquela ideia intuitiva de que no início ali do século XIX, havia o entendimento de que uma função contínua era uma função cujo gráfico pudesse ser desenhado livremente no papel, sem que a pessoa precisasse tirar o lápis do papel. Toda a definição, toda a ideia, seja em qualquer área de conhecimento, ela tem muito a ver com o contexto daquela época. Então, início do século XIX, o desenvolvimento econômico começou a ter uma grande aceleração, na Inglaterra, especialmente, devido à Revolução Industrial. Naquele momento, então, a Inglaterra começou a desempenhar o papel de líder na economia no continente europeu, devido à adoção de novas técnicas produtivas, a adoção de novas formas de transmissão de energia, e isso gerou, então, uma grande necessidade de desenvolvimento das ciências naturais. A física, a matemática tiveram um grande impulso porque os problemas reais, os problemas da economia sempre geram um desenvolvimento tecnológico que, por sua vez, precisa, em muitos casos, de um suporte teórico, até mesmo para que haja novas tendências, novas descobertas. Isso sempre aconteceu. Naquele momento, então, em que a matemática não dispunha de uso de computadores, não se tinha a ideia de fazer experimentos, as coisas eram feitas teoricamente, e as identidades, as fórmulas matemáticas eram todas deduzidas através de desenvolvimentos teóricos. Então, naquele momento, era, digamos assim, compreensível que se considerasse que as funções contínuas deveriam ser aquelas funções que pudessem ter o seu gráfico desenhado à mão livre no papel, sem a necessidade de ser retirado o lápis do papel em nenhum ponto. Porém, com o passar do tempo, o desenvolvimento acabou mostrando que essa definição era insuficiente. Nós já comentamos aqui a função de Dirichlet, que é uma função que assume valores iguais a 0 e 1
né, no conjunto dos números reais. Se um número real é racional, essa função vale 1, e se o número real é irracional, essa função vale 0. É impossível traçar o gráfico dessa função, né? Portanto, não tem como usar esse critério para decidir se ela é contínua. Né? E, além disso, né, com o passar do tempo, né, as ideias da matemática acabam, né, sendo aceitas, sendo compartilhadas por outras áreas de conhecimento, principalmente a matemática, a física e a filosofia, né, ali até os anos 1950, 1960, né, essas áreas de conhecimento eram praticamente únicas, né? Não havia muita diferença. Né? Começou a ter uma diferenciação maior, né, nos cursos de ensino superior no século XX. Né? No século XX começou a ter o curso de matemática, curso de física, curso de filosofia. Até ali, o século XIX, era tudo uma coisa só. Né? Então, o conceito de continuidade, né, ele é um conceito que é bastante complexo, porque a matéria, né, a matéria propriamente dita, ela não é contínua. Né? Se eu pegar aqui essa régua aqui, né, vocês estão vendo aqui, ela tem ela dá uma impressão de ser um material contínuo, mas na verdade, se a gente pudesse, né, ampliar aqui, né, no microscópio, né, e ver a estrutura, né, deste material aqui, né, a gente vai ver que existem espaços, né, entre as moléculas, né, do material que constitui esta régua. Né? Então, ela é cheia de furinhos, né? Só que os furinhos são microscópicos. Né? E existem forças atômicas, né, que unem essas moléculas, que evidentemente não é possível atravessar esses furinhos, né, sem gastar muita energia. Né? Isso é impossível. Né? Não é de graça. Né? Não se consegue fazer isso, né, sem, né, um consumo enorme de energia. Né? Porque existem forças, né, de atração entre as moléculas que fazem com que o material seja um material sólido. Então, ele oferece resistência, né, à passagem de qualquer outro material. Né? E, então, isso sempre gerou muita controvérsia. Aí, no sabe tempo e tal, o pessoal foi discutindo e se chegou à definição, então, de função contínua relacionada com o cálculo de limites, né, que é essa definição aqui que a gente vai ver aqui no meu caderno aqui. Né? Então, a gente vai dizer que uma função f de x em r definida no conjunto x contido em r diz contínua no ponto A pertencente a x quando, para todo epsilon maior que zero dado arbitrariamente, né, pode-se obter um delta maior que zero, tal que, se o x pertence ao conjunto x e a distância do x até o ponto A é menor que delta, isso é, o módulo de x menos A é menor que delta, impliquem f de x menos f de A em módulo menor que epsilon. Então, essa condição, né, ela pode ser escrita simbolicamente, dizendo, então, que para todo epsilon, né, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, então, e para todo x pertencente a x, se o módulo de x menos a for menor que delta, então f de x menos f de a é menor do que epsilon. Então, de certo modo, né, isso quer dizer, eu fixo lá no conjunto imagem, né, uma pequena diferença em torno da f de a, né, e essa diferença é representada pelo epsilon. Né? E, em contrapartida, eu consigo achar um delta, né, que me diz que na vizinhança do ponto A com raio delta, isso é, para valores de x que satisfazem essa condição aqui, a imagem f de x menos f de a, menos a imagem da f no ponto A, vai ter uma diferença em valores absolutos menor do que epsilon. Né? Isso, graficamente, né, representado aqui nessa figura. Né? Então, aqui eu tenho o ponto A, né, que é o ponto de interesse, digamos assim, o ponto do qual o x se aproxima, e esse ponto agora é um ponto pertencente ao domínio da função, porque a função está definida no ponto A. Né? Para que essa condição seja verificada, a função no ponto A tem que estar definida. Então, esse ponto
agora eu estava no mute aqui. O meu celular deu um probleminha aqui, pessoal, ele está reiniciando, só um minutinho, tá? Eu estou usando aquele recurso ali, né? Então, vocês me deem um minutinho para ver se consigo resolver aqui. É estranho. Bom, então vou fazer o seguinte, enquanto ele... Deixa eu ver se eu acho que o... Só um minutinho. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que o meu celular deu um tilt ali, eu vou usar o recurso aqui do compartilhamento do arquivo. É um arquivo que está no Moodle, tá? Que eu até usei semestre passado, né? Então, eu vou reutilizar esse arquivo, tá? E vou explicando para vocês as ideias ali a partir então, deste ponto, né? O que a gente está vendo ali, ó? O ponto de interesse aqui no eixo horizontal, né? A imagem é igual a f de A, né? Então, o epsilon, ele é uma diferença medida um pouquinho acima da f de A, é que ficou cortado ali, é f de A mais epsilon e f de A menos epsilon, né? Então, em torno do f de A, tu vai dar uma margem de erro, digamos, epsilon para cima e para baixo, né? Digamos, epsilon igual a 0,1. Né? Então, tu soma o 0,1 ao valor da f de A e subtrai. Então, nesta faixa aqui, né, tu tem, digamos, a margem de erro. Né? Aí, para este valor, essa margem de erro ser satisfeita, é necessário encontrar uma vizinhança em torno do ponto A de raio delta, de modo tal que o x naquela vizinhança vai ter uma imagem dentro daquela margem de erro. Tá? Então, se isso for possível fazer para qualquer epsilon arbitrariamente dado, então, se eu diminuir o epsilon, eu ainda consigo achar um delta, né, independentemente do valor do epsilon, por menor que ele seja, e aí, então, naturalmente, se eu vou diminuindo, né, a tendência é essa vizinhança aqui diminuir também, mas eu sempre vou encontrar uma vizinhança pequena o suficiente para que os pontos X e A tenham imagens bem próximas por uma distância inferior ao epsilon. Então, quando isso acontece, né, as funções que satisfazem essa condição são chamadas de funções contínuas no ponto A. Né? E quando uma função é contínua em todos os pontos, ela é simplesmente chamada de função contínua. Aqui o gráfico já está um pouco melhor. Eu vejo que agora não está cortado. Aqui, né? Então, a gente diz que uma função é uma função contínua, né, quando ela é contínua em todos os pontos pertencentes ao seu domínio. Né? Então, equivale a dizer que em todo ponto onde a função é contínua vale a igualdade. Né? Limite da f de x quando x tende ao ponto A é igual a f de A. Então, nos casos, né, em que uma função é contínua, né, isso significa dizer que o limite da função f de x, quando x tende ao ponto A, é igual ao valor da f no próprio ponto. Né? Então, nesses casos, né, em que a função é contínua, né, calcular o limite de uma função num ponto equivale a calcular a função naquele ponto. Né? Então, isso torna, né, realmente muito mais simples o processo de cálculo do limite para um conjunto bem grande de funções, né, que a gente conhece, né, que são exemplos de funções contínuas no seu domínio natural. Né? O que é o domínio natural, né, das funções? É o domínio que, como a gente está tratando aqui de funções definidas no conjunto dos números reais, né, é o domínio mais amplo, né, é o maior subconjunto
conjunto dos números reais nos quais a função está definida. Então, por exemplo, ó, a função 2x mais 5. Tá? Esta função é um exemplo de função polinomial, que é uma função contínua. Todo polinômio é um exemplo de uma função contínua, isto é, em qualquer ponto, né, pertencente ao seu domínio natural. Qual é o domínio natural de um polinômio? É o conjunto dos números reais, porque um polinômio, né, de grau 1, grau 2, grau 4, 5, 20, não importa. Um polinômio, o que ele é? É uma lei, né, matemática que, a partir de uma variável x, faz uma série de operações que são adição, multiplicação, né, de potências inteiras positivas de x. Então, não tem nenhuma restrição, né, multiplicar o x por 2, x por 3, elevar o x ao quadrado, elevar x ao cubo, essas operações não têm restrições. Né? Então, toda função polinomial é uma função cujo domínio natural é o conjunto dos números reais, né, sem restrições. Então, essa função aqui, 2x mais 5, o domínio natural é o conjunto dos números reais, né? E é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. Portanto, é chamada de uma função contínua. Né? Quando a gente diz assim, ó, a função 2x mais 5 é uma função contínua, a gente está dizendo que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, se eu vou calcular, né, o limite desta função quando x tende a qualquer ponto do seu domínio, isso equivale a calcular a função no ponto A. Então, vai ficar 2A mais 5, que é exatamente FA. Né? Por exemplo, eu selecionei aqui alguns valores, né? Ó, limite de 2x mais 5 quando x tende a 1. Tá? Neste caso aqui, né, calcular este limite equivale a fazer o cálculo da função no ponto 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 5, que é igual a 7. Né? Então, este é um caso particular. Né? E quando é que a gente pode fazer isso? Né? Quando a gente pode assumir que o limite é igual ao valor da função no ponto, quando se trata de uma função contínua, que é o caso. Não importa o ponto. Né? Se for o limite de 2x mais 5, quando x tende a menos 2, né? Esse limite será o valor da função no ponto menos 2, isto é, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 5, que dá 1. Né? Ou seja, né, como a gente está vendo ali no gráfico, né, essa função, ela até satisfaz, né, aquele critério intuitivo e que historicamente, né, correspondeu à definição de função contínua ali no início do século XIX, de que é possível, né, traçar o gráfico da função aqui sem tirar o lápis do papel. Vocês estão vendo aí que, né, essa reta aqui, né, eu posso traçar sem tirar. Né, eu pego ali na parte inferior aqui, né, e vou desenhando, né, e, bom, aí tem aquela questão, né, que é importante sempre a gente contextualizar que um gráfico, né, é uma porção, né, é um pedaço é o pedaço de um comportamento que a gente deve subentender, então, né? Então, eu vejo que o gráfico ele tem que ser claro o suficiente, né, para indicar que, ó, no caso dessa função, não há nenhuma razão para imaginar que aqui nessa extremidade, aqui, né, a função vai trocar de comportamento. Ela vai continuar dessa forma ascendente, aqui, né? Ela vai ser prolongada, né, nesse sentido. E aqui a mesma coisa. Né? Essa reta que vai vermelha, né, vai se prolongar aqui para baixo. Ou seja, né, o limite de 2x mais 5, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito. Né? E como é que a gente deduz isso? Né? Como é que a gente justifica esta propriedade? Ora, vocês observem que o x é um número positivo e arbitrariamente grande. Está multiplicando por 2, né, que é um número positivo, continua arbitrariamente grande, soma 5. Né? E é evidente que se eu usar aquela definição que nós vimos na aula passada, né, para provar que, por desigualdades, que 2x mais 5 tem limite igual a mais infinito, né, é só escolher um número positivo, né, um m, digamos, um m positivo, e mostrar que é possível sempre escolher determinar um valor de x, de modo que 2x mais 5
seja maior que qualquer número m escolhido arbitrariamente. Né? E da mesma forma, né, quando o x vai para menos infinito, o limite de 2x mais 5 é igual a menos infinito. Então, essas duas igualdades, elas correspondem a essa tendência, né, que a gente vê aqui no gráfico, que, né, a reta aqui vai se estender indefinidamente para lá, e aqui, mesma coisa. Né? Então, isso é importante, né, a gente fazer esta leitura, né, e esta associação entre o resultado do limite e o gráfico, que representa ali, né, uma pequena porção, porque é impossível, né, a gente fazer o gráfico na sua totalidade, não tem como. Né? Isso é inviável, né, porque o conjunto dos números reais é ilimitado, tanto inferior quanto superiormente. Então, não tem como, aqui no domínio, né, colocar todos os pontos. Né? Isso é impossível. Então, aqui eu faço, né, a demonstração, né, formal, né, de que, de fato, né, esta função é uma função contínua. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu pego um número dado epsilon maior que zero, arbitrário, né, e afirmo, ó, podemos obter um delta positivo tal que x menor que a em módulo menor que delta implica f de x menos f de a menor que epsilon. Né? Por quê? Calculando o módulo de f de x menos f de a, vai ficar módulo de 2x mais 5, né, que é o valor da f de x, menos 2a mais 5. Isso aqui, desenvolvendo o cálculo, né, o 5 menos 5 desaparece e fica 2 vezes x menos a. Então, se eu quiser que x menos a em módulo vezes 2 seja menor que epsilon, isto equivale a dizer que o módulo de x menos a deve ser menor que epsilon sobre 2. Então, esse é o delta, né? Delta. Se o delta for igual a epsilon sobre 2, nós teremos x menos a em módulo menor que delta, implicando 2x mais 5 menos 2a mais 5 em módulo menor que epsilon. Isto demonstra, né, que esta função, a função 2x mais 5, é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, realmente, resta demonstrado aí, através desta sequência de operações, que essa função é contínua. Né? Um outro exemplo, né, generalizando a afirmação que eu fiz anteriormente, é que a função polinomial a n x a n mais a n menos 1 vezes x a n menos 1, mais, etc. A 1 vezes x mais a 0, né? Onde esses coeficientes são números reais. Né? O n é um número natural. É uma função contínua. Né? Porque, naturalmente, né, é possível demonstrar, mas aqui a gente não vai entrar no detalhamento, mas é possível demonstrar que qualquer função polinomial satisfaz, né, uma propriedade semelhante àquela demonstrada ali para a função 2x mais 5. Então, os exemplos ali, né, ilustram casos particulares. 3x mais 1 é um polinômio de primeiro grau, x ao quadrado mais 5x mais 6, que é um polinômio de segundo grau, definindo ali a função que eu chamei de g de x. H de x, que é x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 4x mais 2, né, são exemplos, então, de funções contínuas, e vejam que todas essas funções, né, são exemplos que conhecidos, e se a gente traçar a mão livre, né, o gráfico dessas funções lá no plano XY, elas vão ser representadas por curvas que podem ser desenhadas sem que a gente precise tirar o lápis do papel, né, que corresponde àquela ideia intuitiva inicial lá. Né? Então, as duas coisas acabam, neste caso, né, sendo satisfeitas. Então, aqui tem o gráfico da função, f de x ali, ó, 3x mais 1, o gráfico da função x ao quadrado mais 5x mais 6. Né? Então, aqui neste caso, eu destaquei, né, para esta função, que é a função x ao quadrado mais 5x mais 6, né, que o limite de x ao quadrado mais 5x mais 6, quando x vai para mais infinito e quando vai para menos infinito, né, que esses dois limites são mais infinitos. Né? Porque, né,
quando a gente calcula o limite de um polinômio, né, no mais infinito, né, o termo dominante é exatamente o x ao quadrado. Né, certo? Então, a gente tem que, ao calcular esse tipo de limite, né, fazer exatamente esta consideração. Né? Bom, qual é o termo dominante? É x ao quadrado, isto é, ao calcular o limite, né, desta expressão no mais infinito, no menos infinito, basta olhar o limite do termo dominante, que é o x ao quadrado. Bom, qual é o limite de x ao quadrado quando x vai para mais infinito? É mais infinito. Né? Esse limite até a gente já fez aí, né, em aulas, a gente foi até na aula passada. Né? Então, e a mesma coisa, né, o limite quando x vai para menos infinito, de x ao quadrado é mais infinito, porque aqui vale a regra de sinais, né? Menos com menos dá mais. Né? Que são essas extremidades aqui, né, da parábola, certo? Que vão, né, vão crescer ali indefinidamente, né, se o x se afastar tanto aqui para a direita, no domínio, quanto para a esquerda. Então, outro exemplo, então, de função contínua é a função exponencial, e na x, né, é um exemplo de função contínua. A gente está vendo ali o gráfico, né, essa curva representativa ali do gráfico do e na x. Né, então, aqui eu só selecionei, né, quando eu digo que essa função é contínua, eu estou querendo dizer que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, para eu calcular, por exemplo, o limite quando x tende a zero, v na x. Né? Bom, se a função é contínua, para eu calcular esse limite, equivale a calcular e elevado a zero, que é 1. Calcular o limite dessa função e na x quando x tende a 1. Ela é contínua, equivale a calcular e na 1, que é igual a e, né? Que são os valores que estão destacados aqui. Né? Então, neste ponto, a função tende a e, e no x igual a zero, né, a função tende a 1. Tá? E aqui, né, o que que eu deixei ali, tipo assim, como um exercício, né, observar, deduzir, né, que quando x vai para menos infinito, né, esta função ela vai tender a zero, que é essa parte aqui do gráfico, né, imaginando aqui valores decrescentes de x aqui no domínio, né, menos 3, menos 4, menos 5, etc., né, o gráfico da função exponencial vai se aproximar cada vez mais do eixo horizontal, isto é, vai tender a zero, né, quando x tende a menos infinito. E quando x vai para mais infinito, a função vai manter esse comportamento aqui de crescimento exponencial, né? Portanto, o limite de e na x, quando x vai para mais infinito, é igual a mais infinito. Que está ali, né, escrito na parte inferior ali do texto. Um outro exemplo também conhecido, né, de função contínua é o logaritmo, né, só que esta função ela está definida no conjunto dos números reais estritamente maiores do que zero. Né? Essa função ela é definida para valores estritamente positivos. Né? Não existe o logaritmo no ponto zero e nem nos números negativos. Né? Então, o fato de ela ser contínua, se eu for calcular o limite do logaritmo, quando x tende a 1, né, basta calcular o logaritmo de 1, que é zero. Limite do logaritmo de x quando x tende a 3 é o logaritmo de 3. Né? Então, esse gráfico é o gráfico típico, né, do logaritmo, né? E nós observamos, então, que o logaritmo ele tem uma característica, né, de a taxa de crescimento do logaritmo é muito baixa, né, porque a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. Né? Então, você imagina assim, quando x é igual a 100, né, a derivada do logaritmo é 1 sobre 100, que é 0,01. E quando o x é igual a 1000, né, a derivada é 1 sobre 1000. Então, quanto maior é o valor de x, menor é a derivada. Então, significa que quanto maior é o valor de x, menor é a taxa de crescimento do logaritmo. Então, o logaritmo ele cresce muito lentamente à medida que o x aumenta. Né? Então, é uma curva que tem esse formato achatado aqui, né? Ela vai ter uma taxa de crescimento muito lenta, e quanto maior é o x, menor vai ser a taxa de crescimento. Então, lá no mais infinito, né, a derivada do logaritmo tende a zero, é como se a taxa de crescimento dela fosse tendendo a zero, ou seja, ela praticamente se torna uma constante lá no mais infinito. Né? Por isso que, embora, né, ela tenha esse comportamento, né, é possível afirmar que o logaritmo vai tender a mais infinito, quando x vai para mais infinito, e quando x tende a zero pela direita,
né, que é essa parte do gráfico aqui, ó, né, essa parte do gráfico, né, que o limite do logaritmo é menos infinito, né? Bom, vamos ver se eu consigo ingressar aqui de novo, pessoal. Tá, eu vou fazer mais uma. Vamos ver, botar aqui. Tá, beleza. Então, eu vou trabalhar um pouquinho só com esses resultados ali do logaritmo, por exemplo, né? Ó, a gente está vendo aqui, você vai fixar aqui a ideia. A gente está vendo esse texto aqui, né? Esse gráfico do logaritmo, né? Que é uma função, então, é, muito bem. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos ver quem está aqui. A Bruna e a Gabriela. Deixa eu perguntar para vocês, quais são as aplicações que vocês conhecem do logaritmo, que vocês poderiam lembrar e citar aqui, por favor? Podem falar ou mandar pelo chat. Coisas do dia a dia, do mundo real. Onde é que se usa o logaritmo? Na medida, em cálculo, em quais situações, né, que a gente encontra aí informações, valores que estão relacionados ao cálculo do logaritmo. Não estão lembrando de nenhuma? Vou dar uma dica aqui. O cálculo do pH, né, da água, por exemplo. É uma importante informação, né, a respeito da água, principalmente a água que a gente bebe, né? A água, quanto mais próximo o pH estiver de 7, né, melhor, né, é mais adequada, né, para o consumo humano, né? O pH ele está relacionado com menos logaritmo, né, da quantidade de OH+, né? Certo? É uma forma parecida com essa aqui, né?
Então, quando a quantidade, né, de OH+ for 10 na menos 7, né, aí o pH vai ser 7. Então, se o pH for menor que 7, né, é porque a concentração é maior que 10 na menos 7. Né? Isso significa que vai ter uma quantidade maior, né, de OH+, né? E isso pode causar, às vezes, problemas de saúde de pessoas, né? Que é o que a gente chama de uma substância ácida, né? O que mais, né? A escala, né, de luminosidade. Esses tempos eu estava vendo ali, até no Enem, né, caiu uma questão relacionada com o cálculo da luminosidade das estrelas, né? Que a escala de luminosidade ela parte lá de um princípio, né, de que tem lá uma estrela, né, que é uma referência, né, que vai ter uma estrela mais luminosa, né, a luminosidade é igual a 1, digamos, né, e aí vai diminuindo até 6, né, e aí tu consegue desenvolver uma escala de medida de luminosidade que depende do logaritmo. Tá? A, a escala Richter, né, que mede a intensidade de terremotos, é uma escala logarítmica, né? A intensidade do som, né, que é medida em decibéis, né, é uma escala logarítmica. Né? Então, há várias aplicações, né, importantes do logaritmo na atualidade. Né? Historicamente, né, o logaritmo já foi uma função muito importante na, na navegação, porque quando ali nos séculos 14, 15, né, 16, ocorriam aquelas expedições, né, dos navios portugueses, navios espanhóis, navios ingleses que iam para a África, para a Índia, que depois vieram para a América, né, em busca de novas oportunidades de comércio e tal. Então, para poder calcular rotas, para poder fazer certas operações que eram necessárias naquele momento, se usava muito os logaritmos para simplificar as operações, né, e ganhar tempo, né, no processamento das rotas. Tá? Então, o logaritmo já, né, desempenhou esse papel. Com o passar do tempo, né, com a popularização das máquinas de calcular, o desenvolvimento de sistemas de satélite, né, evidentemente que essas aplicações acabaram perdendo terreno, né? Porque hoje a navegação aérea, a navegação dos navios, ela é feita através de sistemas de GPS, né, de geoposicionamento, então o satélite não precisa mais fazer esse tipo de cálculo. Tá? Bom, então o logaritmo está, né, presente, né, em muitas dessas situações que eu comentei aqui e certamente existem outras. Né? Então, o que a gente viu ali, voltando ali para o texto, então que o logaritmo é uma função contínua, né? E, por exemplo, vamos supor, né, que eu queira provar, né, e o limite do logaritmo é mais infinito, por exemplo. Então, vamos fazer aqui o primeiro gráfico para ter essa referência aqui. Né? Como está dito aqui, né, o gráfico então vai ter né, a reta y, o eixo y é a assíntota vertical, né? Ela vai vir aqui do menos infinito, vai tangenciando aqui e vai se afastando um pouquinho, né? E vai tomando essa forma aqui, né, típica do logaritmo. Tá? Bom,
Então, lembra que a função logaritmo de x, né, ela tem a derivada conhecida lá do cálculo, que é 1 sobre x. Tá? Então, veja que quando o x vai para mais infinito, né, a derivada dessa função tende a zero. Né? Por isso que a taxa de crescimento, né, do logaritmo é muito pequena no mais infinito. É por isso que o logaritmo é muito útil, né, para fazer cálculos com números muito grandes. Né? Ele transforma números grandes em números pequenos. Né? E as variações dos logaritmos, né, são muito pequenas quando comparado às variações do próprio x. Né? Então, quando eu quero mostrar, por exemplo, eu quero mostrar que o limite, quando o x vai para mais infinito, né, do logaritmo de x é igual a mais infinito, né, que é essa porção aqui, essa parte aqui do gráfico, a extremidade. Bom, como é que a gente faz, como é que a gente prova isso? Né? Ó, demonstração. Dado um m positivo arbitrário, né, certo? Tenho de mostrar que existe um A positivo, tal que, se o x for maior que A, então o logaritmo de x vai ser maior do que m. Tá? Observa. Isso aqui é, digamos assim, a aplicação, né, da definição de que o limite do logaritmo de x é igual a mais infinito. Né? Então, o que está sendo dito aqui? Olha, eu digo lá, eu quero um m, digamos, 1 milhão. Eu quero descobrir qual é o valor de x para que o logaritmo de x seja maior do que 1 milhão. Então, se eu encontrar esse x, né, eu estaria dizendo, bom, existe um x cujo logaritmo é maior que 1 milhão. Ah, mas eu quero que o m seja 1 trilhão. Bom, eu vou ter que exibir um x de modo que o logaritmo de x seja maior que 1 trilhão e assim sucessivamente. Né? Mas esta desigualdade aqui, ó, ela é equivalente, né, a dizer que o x tem que ser maior do que e elevado na m. Tá? Isso aqui é o a. Certo? Então, este é o número a, né, e elevado na m, de modo tal que, se o x for maior que a, o logaritmo de x vai ser maior que o m. Essa é a lógica aqui, né, desse resultado. Isso prova, né, que, de fato, o logaritmo de x vai ter um limite igual a mais infinito. Quer ver? Ó? Vamos fazer um teste, vamos fazer uns testezinhos aqui, para vocês verem aqui. M. Aqui o A, né, que é igual a E na M. Aqui o X e o logaritmo natural de X. Tá? Eu não vou trabalhar com números muito elevados aqui, evidentemente. Vamos supor, ó, escolher M igual a 10. Né? Bom, então, qual é o valor do A, né, para que o X maior que A garanta aquela condição? Então, o A tem que ser igual a E na M. Então, vou mostrar aqui. Ó. E elevado na 10. Né? Então, A elevado na 10. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a página da Wolf. Eu vou calcular o A, que é igual a E elevado na 10. Então, eu vou colocar aqui ESP, parênteses 10. Fecha parênteses. Então, dá 22.026. 22.026 aproximadamente. Né? Então, veja o seguinte. Para que o logaritmo de x seja maior que 10, o x tem que ser maior que
22.026. Tá? Eu vou botar aqui 22.027. Ó, vou escolher um número maior, então, do que o A. Né? Então, 22.027, eu vou calcular o logaritmo de A. Opa. Vou calcular aqui o logaritmo de 22.027. Eu vou dar Enter. Ele assume, né, que esse log é o logaritmo natural, então isso é uma coisa importante, né? Se vocês quiserem fazer testes aqui na página da Wolfram, né, com o logaritmo natural, vocês podem usar o log. Ele entende que é o logaritmo na base, é o número e. Né? Se vocês quiserem trocar para a base 10, vocês vão clicar aqui assim, ó, que daí vai usar a base 10. Então, vocês vejam lá, logaritmo de 22.027 dá 10,0000002. 10,00002, que é maior que 10. Então, este número realmente é um número cujo logaritmo é maior que 10. Mas veja como o número é muito grande. Para que o logaritmo natural seja maior que 10, o x tem que ser maior do que 22.000. Né? Certo? Então, vejam. E eu posso escolher qualquer número acima desse. Né? E como no conjunto dos números reais, né, não existe limite superior, bom, acima de 22.000, né? 22.027, 22.028, etc., os números certamente serão maiores do que o 10, porque o logaritmo é uma função crescente, né? A derivada do logaritmo é uma função positiva. Então, por exemplo, eu quero que o x seja tal que o logaritmo seja maior que 50. Né? Bom, para quais valores de x eu terei logaritmo de x maior que 50? Então, o a tem que ser igual a e na 50. E na 50, vou escrever aqui, ó. ESP de 50. Olha só, dá 5,184 vezes 10 na 21. Vezes 10 na 21. Então, por exemplo, eu posso pegar o x igual a 10 na 22. Isso certamente é um número maior que 10 a 21. Vai ser maior que 5,18 vezes 10 a 21. Tá? Então, olha, esse número é um número gigantesco, 10 a 22. Tá? É um seguido de 22 zeros. Este número e qualquer número acima dele, né, serão esses números acima de 5,18 vezes 10 a 21, serão números que vão ter logaritmo de x maiores do que 50. Por exemplo, logaritmo natural de 10 a 22. Vamos calcular ali. Log de 10 elevado a 22. 50,65. 50,65, que é maior que 50. Então, o que esses resultados estão mostrando? Né? Que eu posso aumentar aqui, né, o valor do m, tá? Eu vou encontrar um A positivo, tal que, sendo x maior que A, terei que o logaritmo de x será maior ainda do que o m. Né? E isso tudo é garantido, aqui aparece fundamentalmente, né, nesta condição que o conjunto dos números reais é um conjunto ilimitado superiormente. Então, eu posso escolher valores positivos maiores do que qualquer número, né, por maior que ele seja. Isso me garante que o logaritmo de x vai para mais infinito quando o x vai para mais infinito. Tá? E, por outro lado, dá para a gente deixar completo aqui, né?
quando o x vai para zero pela direita, né, o logaritmo de x vai para menos infinito, que é essa parte do gráfico, né? Essa parte aqui do gráfico, né? Quando x se aproxima aqui do zero pela direita, a função assume valores, né, cada vez menores, né, sem um limite, sem que ela tenda a um número, né? Ela vai diminuindo, cada vez mais, quanto mais próximo, né? Então, o limite, quando o x vai para zero pela direita do logaritmo de x, né, menos infinito, né, que é essa parte. Bom, então, para provar, né, que, de fato, né, então, o que a gente tem que demonstrar? Né? Dado um número, digamos, m menor que zero arbitrário, né, devo mostrar que existe um delta, digamos, maior que zero, tal que x maior que zero e menor que delta implica logaritmo de x menor do que m. Que agora eu estou trabalhando, né, uma vizinhança de valores de x próximos de zero, mas positivos, né, porque o x deve se aproximar de zero por valores estritamente positivos. Né? Então, a aproximação, né, aquele símbolo x flechinha a zero pela direita, né, significa que a gente está imaginando, está supondo que o x é um número positivo próximo de zero. Né? Então, nesse pequeno intervalo aqui, né, de pontos, né, os valores do logaritmo têm que ser menores do que qualquer número m escolhido lá dentro do conjunto dos números reais negativos. Né? Mas, né, esta desigualdade aqui, ela é equivalente, né, a dizer que x, né, é menor do que e na m. Então, esse é o delta. Esse é exatamente o delta que me garante que, se o x for um número entre zero e delta, o logaritmo de x será menor que m. Porque a função inversa, né, do logaritmo de x é exatamente a função exponencial. Né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui, né, o cálculo. Por exemplo, vamos supor que eu queira que o logaritmo de x seja menor que menos 10. Né? Eu quero que a imagem da função logaritmo, um certo valor de x, seja inferior a menos 10. Então, o delta tem que ser e na menos 10. Né? Então, vamos calcular e na menos 10. ESP e menos 10. Né? Isso aqui vai dar 0,000. Né? Então, este é o delta. Então, se o x for menor do que delta, o logaritmo de x, pelo cálculo apresentado, será menor do que menos 10. Então, vou pegar, por exemplo, x igual a 0,00003. Né? Esse número aqui é menor do que delta. Vou calcular o logaritmo
logaritmo de 0. Aqui no site da Wolf tem que botar ponto. Né? Ó, menos 10,4, né? Que é menor que menos 10. Então, este número é um número que está, evidentemente, na vizinhança do ponto zero. Né? Ele é inferior ao delta estabelecido, que é 0,00004. Este número é menor. E tem logaritmo, então, menor que menos 10. Se eu quiser, porque eu quero agora que o logaritmo seja menor que 10, que menos 20. Então, o delta tem que ser igual a e na menos 20. Vamos ver o que acontece. E na menos 20. E na menos 20 é um número muito pequeno. ESP de menos 20. Ó, dá 2,06 vezes 10 a menos 9. Né? 2,06 vezes 10 a menos 9. Então, esse é o delta. Então, para eu garantir que o logaritmo seja menor que menos 20, o x deve ser menor do que 2,06 vezes 10 a menos 9. Então, eu vou pegar o x igual a 10 a menos 10. Essa potência aqui é uma potência inferior, né? Então, este número é menor do que 2,06 vezes 10 a menos 9. Eu vou calcular o logaritmo de 10 a menos 10. Logaritmo log de 10 elevado na menos 10. Ó, menos 23,02. Ou seja, realmente, né, esses cálculos mostram que se eu diminuir o valor do m, né, eu vou encontrar valores de delta muito pequenos, né, mas eles vão existir, vão ser positivos. O x ainda menor, né, porque lembra que o x, aí vem aquele velho, né, conceito, né, o conjunto nos reais é um conjunto que é contínuo. Né? Então, entre o zero e um número positivo, existem infinitos pontos. Então, eu posso tomar aqui expoentes da base 10 com valores negativos que vão me garantir a existência de números ainda menores do que o delta. Ainda que o delta seja pequeno, o x ainda é menor que delta e é um número positivo. E nestes números, o logaritmo ainda é menor do que o m escolhido lá. Isso é um processo que não tem um limite, né? Portanto, garante que o logaritmo de x, quando o x se aproxima de zero pela direita, né, esse limite é menos infinito. A demonstração está aqui. Né? Esse é o delta. Né? O delta E na m garante que nesta vizinhança os valores do logaritmo são menores do que o m para qualquer m negativo. Então, como não existe um limite inferior ao m, eu vou diminuindo este valor e eu sempre vou encontrar essa vizinhança. Né? Isso prova que realmente este limite é menos infinito. Então, isso é muito importante, né, entender, né, essa demonstração. Então, aqui, para finalizar, né, o chamado teorema do valor intermediário. Esse teorema, né, diz o seguinte: vamos considerar uma função contínua definida no intervalo fechado A, vírgula B. Então, esse intervalo aqui, que é o domínio da função, é um intervalo fechado em A e fechado em B. Né? É uma função contínua. Se eu determinar, identificar qualquer valor de D entre f de A e f de B, né, este valor aqui será certamente a imagem de algum ponto pertencente ao intervalo AB. Isto é, vai existir um ponto C
pertencem ao intervalo AB, aberto, né, A e B, tal que f de C igual a D. Então, graficamente, né, diz o teorema do valor intermediário. No ponto A, digamos, a função é f de A, aqui. No ponto B, a função é f de B. Tá? Então, entre esses dois valores, f de A e f de B, aqui no eixo vertical, se eu marco aqui um ponto qualquer intermediário, eu chamo de D, né, de ponto, voltando lá para o gráfico da função, ó, vai existir um ponto lá no domínio, que é C, que é um ponto entre A e B, cuja imagem é exatamente o valor do D. É isso que está dizendo o teorema do valor intermediário. E para que esta condição seja contínua, né, essa condição seja satisfeita, a função tem que ser contínua. Então, por exemplo, que é uma situação que, inclusive, nós já usamos, né, não diretamente, mas usamos na sequência de elementos racionais que convergem para a raiz quadrada de 2, nós vimos o exemplo. Né? Aqui a ideia é a seguinte: vamos considerar a função de R em R, né, conjuntos reais em R, que é a função x ao quadrado. Né? Então, nós sabemos que essa função é uma função contínua. Tá? Então, vamos olhar aqui ó, no intervalo entre 1 e 2. Tá? No ponto 1, essa função é 1 ao quadrado, que é 1. No ponto 2, a função é 2 ao quadrado, 4. Então, se eu considerar a restrição, né, desta função ao intervalo AB, representado pelo intervalo 1, 2, né, a função varia entre 1 e 4. Né? O extremo inferior do intervalo vale 1, o extremo superior do intervalo vale 4. Então, como é uma função contínua, ela vai ter que assumir todos os valores intermediários entre 1 e 4, quando o x varia de 1 até 2. Por exemplo, d igual a 3. Né? D igual a 3 é um ponto, é um valor intermediário entre 1 e 4. 3 está entre f de 1 e f de 2. Então, tem que existir um x entre 1 e 2, pelo teorema do valor intermediário, tal que x ao quadrado é igual a 3. Então, é isso que nos diz o teorema do valor intermediário. Ó. No ponto 1, a função é 1. No ponto 2, a função é 4. Então, se eu considerar só esse segmento aqui, ó, que é o conjunto imagem correspondente ao intervalo 1, 2, né, obrigatoriamente, né, todos os pontos que estão entre o qual é o conjunto imagem, né, desta função? É o intervalo 1, 4. Né? Porque no ponto 1 a imagem é 1, no ponto 2 a imagem é 4. Como a função é contínua, né, a imagem é o conjunto de 1 até 4. Então, se eu selecionei o 3, poderia selecionar o 2 igual a 5, o 3 igual a 9, qualquer número entre 1 e 4. Qualquer número entre 1 e 4 tem que ser imagem de alguém. Então, o 3 tem que ser imagem de algum ponto C, né, entre 1 e 2, que é elevado ao quadrado a 3. Tá? E este ponto, então, evidentemente, que vai ser a raiz quadrada do 3. Né? Certo? Então, aqui eu destaquei só o intervalo 1, 2. Eu destaquei. Então, e como é que a gente garante, né, a existência desse ponto? Pelo teorema do valor intermediário aplicado à função contínua, que é a função x ao quadrado. Se essa função não fosse contínua, né, eu não poderia garantir a existência desse ponto. Ela poderia passar de um ponto para outro, né, dando um salto, tá? Que seria chamada de uma descontinuidade. Mas como ela é contínua, ela tem que ter um ponto aqui entre 1 e 2 que tem a imagem igual a 3. E esse ponto é exatamente a raiz quadrada de 3, que nós já fizemos lá, né, nas aulas anteriores, né, o uso de sequências de números racionais que convergem para a raiz quadrada de 3. Então, o que esse teorema garante, né, é a existência da raiz quadrada do 3 de qualquer outro número. Tá? Bom, então, só para encerrar aqui, né, vejam, quando é que a gente tem que se preocupar, né, para garantir que uma função, que é uma divisão, por exemplo, se ela é contínua ou não, tá? É olhar para o denominador, né? O denominador é o problema. Né? Se o denominador tiver alguma raiz real, né,
Então, o domínio terá que excluir aquele ponto, né, e poderá ser um ponto de descontinuidade. Então, neste exemplo aqui, que vocês estão vendo em tela, né, a função 1 sobre x ao quadrado mais 1, né, por que ela é contínua em todo o conjunto dos números reais? Porque esse fator quadrático aqui, ó, ele não tem raízes reais. Né? Onde é que isso aqui vai dar zero? Nos reais? Em nenhum ponto. Então, essa função ela vai ser calculada, ela vai ser definida em todos os números reais. É uma divisão de um polinômio por outro, portanto, é uma função que é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Ou seja, essa função a gente pode dizer simplesmente que é um exemplo de uma função contínua, né? Que é desenho, inclusive, né, essa figurinha aqui. Né? Ela vem aqui quando o x vai para menos infinito, ela vai tender a zero, vem aumentando aqui, atinge o máximo, que é 1, e começa a diminuir, né? E vai tender a zero quando o x vai para mais infinito. Então, nas duas extremidades do intervalo, né, essa função vai para zero, né, quando o x vai para mais infinito e quando o x vai para menos infinito, né, essa função vai tender a zero. Tá? E é uma função contínua, né, em todos os pontos do seu domínio. Né? Ó, tá? Essa função aqui, a função 1 sobre x, tá? Ela não está definida no ponto x igual a zero. Tá? Certo? É por isso que o domínio ali, ó, é o R asterisco, né? Ó, é o conjunto dos números reais diferentes de zero. Né? E a imagem também é formada pelo conjunto dos números reais diferentes de zero. Tá? Então, ela é uma função contínua em todos os pontos, né? Onde está definida. Aqui ela é contínua, aqui ela é contínua, né? Então, nos pontos onde ela está definida, ela é uma função contínua. No ponto x igual a zero, ela simplesmente não está definida, né? Então, ela não... É, a função x vezes seno de 1 sobre x é uma função contínua, né? Não está definida no ponto x igual a zero, né? E nos demais pontos, onde está definida, essa função é contínua. Tá? Então, apesar de não estar definido no ponto x igual a zero, ela tem limite zero, né? Quando x tende a zero. Nós já vimos essa propriedade decorrente da aplicação do teorema do confronto, né? Já que o seno de 1 sobre x é uma função limitada, né, cujos valores estão entre menos 1 e 1, quando a gente multiplica por x, que vamos imaginar que x seja positivo, né, nós teremos x é seno de 1 sobre x entre menos x e x, fazendo o x tender a zero, né, essa expressão aqui, menos x vai tender a zero, essa aqui também, e que está no meio tem que ir para zero. Né? Então, se eu definir essa função com duas leis, x é seno de 1 sobre x, se o x for diferente de zero, e f de x igual a zero, se o x for igual a zero, essa função será uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, aqui tem alguns exercícios, né, que depois a gente pode discutir. Eu acho que eu vou deixar depois a versão sem as respostas aqui, tá? Para que vocês trabalhem em cima desses exercícios aqui desse texto. Então, é isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Eu vou encaminhar aqui o encerramento da atividade de hoje. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Ah, sim, vou lembrar vocês aqui, ó. Deixa eu dar do calendário, né, das avaliações de disciplinas. Né? Nós estamos agora no dia 5, então tem ainda um prazo aqui até o dia 9. Dia 9 é domingo, né? Não, é sábado. Né? Então, vocês podem participar, estão convidados, né, a participar da avaliação de disciplina de graduação 2021/2, né, etapa 1. Então, no portal do aluno, vocês vão acessar através, né, do login, dados, usuário e senha, e vocês vão selecionar no menu esquerdo, aqui, conforme dá essa informação, né, avaliações institucionais, avaliação de disciplinas etapa 1. Tá? Então, naquelas disciplinas que vocês estão matriculados, né, independentemente
de qualquer outra coisa, vocês podem responder ali as questões elaboradas, que vão ser questões relacionadas às atividades realizadas durante a pandemia, né? A respeito das aulas remotas, dos recursos que a gente utiliza, etc. Tá? Então, na medida do possível, né, pede que os alunos participem, colaborem com a universidade. É uma demanda institucional, né? O MEC solicita que as instituições participem desse processo de avaliação das disciplinas de graduação. Tá? Vou aproveitar aqui, vou mostrar para vocês. Bom, aqui, aqui, uma olhada aqui no planejamento. Hoje é dia 5, tá? Então a gente está vendo aqui alguns resultados sobre funções contínuas, né? Falei já sobre o teorema do volume intermediário, tá? Então, no dia 7, eu vou então continuar aqui falando sobre o teorema do volume intermediário, né? Na próxima semana, na terça-feira, teremos feriado, então no dia 14 de outubro estará disponível a atividade de avaliação A2, tá? No dia 14. Tá? E, conforme o planejamento da Escola Politécnica, né? Então, na outra semana, sem ser a próxima, né? Nos dias 19 e 21, ocorrerão as aulas presenciais do mês de outubro, né? Que serão dados ali no bloco D do prédio 30, na sala 108, da mesma forma que eu fiz nas aulas anteriores, né? Eu vou estar presente lá na universidade, tá? E vou gravar as aulas lá naquela sala e vou, então, depois, né, de processadas, vou publicá-las na playlist do YouTube. Tá? Aproveitando aqui, né, comentar aqui, a playlist está atualizada, né, se eu não me engano, e com as aulas aí da última semana. Está aqui. Né? No dia 30, né, eu usei atividade à distância, né, que está previsto no projeto pedagógico do curso, né, até 25% das aulas são atividades à distância. Eu havia proposto alguns exercícios, né. Então, né, na quinta-feira, agora, dia 7, né, eu vou comentar um pouco sobre as aplicações do teorema do valor intermediário, né, e finalizar alguns desses exercícios que foram sendo propostos aí nas últimas aulas. Tá? Bueno, então é isso. Não sei, gurias, se vocês têm alguma pergunta. Alguma coisa específica que vocês queiram lembrar aí, algum detalhe de alguma demonstração anterior. Podem aproveitar esses últimos minutinhos. Gabriela, não. Então tá. Então, vou encaminhar aqui para o encerramento da atividade. Tá? Continuamos na próxima quinta-feira. Uma boa noite para vocês.